E aí, tudo bem? Eu sou Ruana Labres, do canal do YouTube Minha Mãe Tem Alzheimer, no Facebook também. Minha Mãe Tem Alzheimer, escrito tudo junto. E aqui, no Instagram, ruana.labres. Cuidar de quem cuida. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o banho. Como preparar o banho do idoso, o banho do nosso familiar ou paciente que tem algum tipo de demência. E aí me perguntaram no inbox, e o banheiro? Como a gente prepara o banheiro para recebê-los, em termos estruturais? Então vamos conversar sobre isso? Vamos? Então tá bem. Antes de tudo, a gente tem que ter em mente que portas, principalmente de banheiros, não devem ter trinca, chaves. Nada que impeça a nossa entrada se eles estiverem tomando banho sozinhos, porque podem sofrer uma queda, podem precisar de uma ajuda, ou podem simplesmente estar enrolando no banho e a gente, com uma desculpa, entramos e ficamos de olho. Primeiro ponto, retire chaves, trincas de portas de banheiro. Segundo ponto importante é a iluminação. Às vezes eles podem confundir e acabar tropeçando, porque geralmente o box ele tem um degrauzinho e com uma iluminação não muito adequada, pode fazer uma sombra e a pessoa acabar tropeçando, não é verdade? Pois é, isso acontece. O piso tem que ser antiderrapante. Isso quer dizer que você talvez tenha que mudar aquele piso lisinho que quando você toma banho ele fica muito escorregadio. E aí você coloca o quê? Tapetinhos. Nada de tapetinhos. Olha o perigo. Piso escorregando, tapetinhos. É muito desagradável. Pode causar acidentes. Vocês sabiam que o SUS, ele registrou que 75% dos casos de queda em banheiros são com idosos com mais de 60 anos? Pois é, isso precisa ser mudado, precisa ser evitado. A gente não pode falar que é natural, que é normal isso acontecer. Não. Precisamos adequar essa estrutura. Como eu já disse, nada de chave, iluminação, piso, barras de segurança, barras que deem o apoio da pessoa entrar e sair desse box, que dê firmeza às mãos. É essencial, de preferência o aparafusado, tudo bem. Existem aqueles de pressão, mas só funcionam nos azulejos que são lisos. Se ele é um azulejo trabalhado, tem algum relevo, ele já não adere adequadamente. Ele acaba soltando com o tempo. E você já imaginou a pessoa se agarra naquela barra e vai junto. Fica complicado, não fica? A gente deve falar que o box ele deve ter a capacidade de receber uma cadeira higiênica. Então ele tem que ser preparado de tal maneira que uma cadeira higiênica entre e consiga ficar uma pessoa em pé, para poder entrar nesse box e se acomodar. A ducha, aquela ducha higiênica é importante. O que acontecia aqui em casa? Eu moro em prédio, então a água eu testava antes e minha mãe entrava no box, sentava na cadeira, mas vinha de vez em quando, alguém fazia uma descarga no andar abaixo e a água gelava ou a água ficava muito quente de pelar. Então eu fiz a adaptação de um chuveirinho higiênico e era ele que eu utilizava para dar banho na minha mãe dentro do box. O box precisa ter uma porta de correr, geralmente um blindex é o mais ideal, nada de cortina, porque eles esquecem e vão se apoiar na cortina e podem cair. Tem que ser algo resistente. Nenhum
uma porta de box pode abrir de dentro, de fora para dentro, nessa posição. Porque se houver uma cadeira lá dentro, já não consegue abrir. Ela tem que abrir de correr. Por quê? De dentro para fora não vai vedar a água e vai molhar o piso e vai provocar o quê? Quedas. A pessoa pode escorregar. Lembre-se que não pode ter tapetinho. O piso tem que ser antiderrapante. Tudo bem até aí? Então, beleza. O vaso sanitário precisa ser pelo menos 10 centímetros mais alto do que o normal. Não dá para fazer essa modificação estrutural. Existem aquelas tampas de vaso sanitário que elas são mais grossas. Já vendem em casa de médico. Essas casas que revendem produtos médicos. Elas são mais altas. E também vendem nessas lojas essas barras soltas, né? Que fica em volta do vaso. Elas são montadas e fixadas no piso. E que a pessoa, quando ela vai sentar no vaso, ela se apoia e senta com suavidade. Por quê? Geralmente, a perda da massa muscular do idoso faz com que a pessoa não consiga segurar seu próprio corpo na hora de fazer o movimento de sentar. E ela acaba se jogando, podendo quebrar, fraturar, fissurar o quadril, só pela pancada repetitiva de ir ao banheiro. Observe se o seu idoso faz isso. Se essa perda de massa muscular já cometeu essa tarefa tão simples de sentar. Você pode observar quando ele se senta no sofá, na poltrona de casa, se ele se apoia e joga o corpo. Se ele faz isso, já está fazendo também no vaso sanitário. Então, está na hora de aumentar a altura para que a diferença da queda não seja tão grande. E colocar, sim, essas barras de segurança em volta do vaso sanitário. É importante? É importante. Nós estamos falando aqui de estrutura, ok? Minha mãe parou de usar o box à medida que a idade foi avançando e à medida que o Alzheimer foi avançando também. Então o box para ela já não era mais possível porque ela não conseguia ficar em pé e pular aquele pequeno degrauzinho que existe entre o banheiro e o box. Então, nós usávamos a cadeira higiênica acoplada no vaso sanitário. Nós vínhamos com ela e colocávamos ali. E lá eu também coloquei um chuveirinho higiênico, onde ela era banhada e tomava seu banho tranquilamente. Repito, à medida que o Alzheimer avança, nós precisamos nos adequar e fazer com que a casa fique adequada para atender às necessidades de nosso familiar. Isso é importante. Observe se as torneiras onde lava a mão, se a pessoa ainda tem acesso, se ela não seja daquela parte lisa que escorrega quando gira. O ideal é que ela seja, que ela tenha condições de você acoplar os dedos para abrir com maior facilidade, senão eles vão parar de lavar as mãos. O ideal seja feito com aquela com sensor, que você coloca a mão embaixo e já sai a água automaticamente. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então a gente adapta o banheiro de acordo com a nossa parte financeira e a necessidade do idoso. Ok? E vamos ver, móveis. Tem móveis lá dentro? Tem porta-toalha? Tem algo que possa impedir, distrair, que ele possa pensar que pode sentar no lugar, por exemplo? Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Um cesto de roupa. Existe o risco dele olhar para aquele cesto de roupa e pensar que é um banquinho e sentar nele? Existe um risco do porta-toalha, aquele de barra, ele pensar que é um suporte de barra, né? De segurança, e se segurar nele para levantar? Então coloque ganchos. Observe o espelho.
Tem idoso que não gosta de espelho, acha que é outra pessoa e fica inibido. Então, cubra esse espelho ou faça a retirada dele, o que for mais prático. Essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês para fazer a adequação do banheiro. O mais fácil, o mais prático, que dê segurança e que impeça o mal maior. Mais uma observação que eu tenho, que quando eu dava banho na minha mãe numa cadeira higiênica acoplada no vaso sanitário, você repara que o idoso tem o peso de se jogar, né? Tem esse hábito, a cabeça parece que pesa mais. E quando você olha, ele já está no chão. O que eu fiz? Eu criei um cinto de segurança com lençóis, eu prendi a minha mãe aqui por baixo dos seios e amarrava na cadeira. Não de ficar estreita, machucando, mas de que ela tivesse mobilidade, mas que não permitisse que ela, ao se inclinar, caísse e batesse com a cabeça. Fica a dica para vocês. Eu sou Ruana Labres. Se vocês tiverem mais alguma questão, mais alguma pergunta, eu tô aqui no inbox. Me procurem. Obrigada.